que eu não estou receptivo a te auxiliar na construção, na resolução daquele problema, acaba que eu crio uma barreira aqui. Em vez de criar uma ponte, eu crio um muro. Consequentemente, se eu começar a criar um muro entre o nosso relacionamento, quando amanhã você tiver um problema e vier eventualmente me procurar, você já vai ter tendência de não procurar. Verdade. Porque você fala, puxa, eu não vou ali não, porque o Ailton nunca que ele pode me ajudar, ele só fala coisas que estão fora, ou me joga para baixo, aquelas pessoas pessimistas, né? E acaba que ao invés de construir uma ponte, eu estou construindo muros. E se eu começar a construir muro aqui, construir muro com outra pessoa, no fundo, todos esses muros juntos vão me causar uma prisão. Existem 3 passos para o autoconhecimento objetivo: observar, significar e escolher. E aqui neste podcast eu vou aclarar a sua visão da natureza humana. Porque quando você foca na sua própria história de vida, as suas escolhas ficam objetivas. Porque a grande verdade humana é a seguinte: as lutas do dia a dia passam, mas o autoconhecimento objetivo fica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esta Conversa no Quintal. Eu sou Ailton Souza e essa Conversa no Quintal é sobre se conhecer, sobre desenvolver o seu lado pessoal e profissional. É sobre distinguir cada uma das incríveis conexões com pessoas ao nosso redor. Eu tenho aqui do meu lado a Vaninha, que sempre nos auxilia nessas conversas no quintal. Tudo bom, Vaninha? Tudo bem, Ailton. E hoje o tema da nossa conversa no quintal será a importância do desenvolvimento pessoal e profissional para alcançar o sucesso. Parece que você tem um recadinho? Sim. E antes da gente começar, eu vou ler um trecho aqui que resume todo esse nosso tema. Nem todo mundo é igual. Na verdade, ninguém é igual a ninguém. E enquanto algumas pessoas se desenvolvem, outras não ligam muito para a sua própria evolução pessoal. Pensando nisso, fizemos uma pequena mudança de direção em nosso foco. Estamos passando de simplesmente falar de gente, pessoas em geral, para falar de gente de sucesso. Pessoas que estão em busca de se desenvolver e crescer como seres humanos. Assim, hoje o nosso tema será a importância do desenvolvimento pessoal e profissional para alcançar o sucesso. E para começar, eu queria que você falasse para a gente qual é a importância desse desenvolvimento pessoal e profissional para alcançar esse sucesso. Essa mudança de direção, ela já resume isso. Nós estamos dando movimento nas pessoas, porque antes nós focávamos só como eram as pessoas, gente. E ao falar de desenvolvimento pessoal e profissional, nós estamos dando movimento para pessoas que querem desenvolver-se para alcançar um sucesso. Então é muito interessante, justamente porque nem todas as pessoas querem realmente evoluir, ou às vezes não tem aquele pique todo que precisa para a gente desejar, almejar um sucesso. Então a pessoa tem que tomar consciência disso, e essa pequena mudança de direção nossa do falar sobre gente ou não, sempre vai apontar esses caminhos novos aí que, dinamizando, vão gerar mais movimentação nas pessoas em direção a um alvo específico. Sim. Nós ainda vamos continuar falando de autoconhecimento, porque o autoconhecimento é a base do desenvolvimento pessoal, que consequentemente é a base do desenvolvimento profissional. Sim. Então, nós vamos estar descendo gradualmente hoje, especificamente, para explicar como funciona tudo isso. Para começar, Vaninha, fizemos um croquisinho aqui, né? Sim. Vamos imaginar uma pessoa, todos nós, que estamos aí no dia a dia, como se fôssemos equilibristas. Tem aquele equilibrista de pratos. Imagina que a pessoa no circo antes, né, tinha, não sei se todo mundo conhece essa metáfora, então tem que explicá-la para que faça sentido. Sim. Tem uma vara, um varão, e logo em cima dela um prato. E essa pessoa ia lá e balançava essa vara e fazia com que o prato girasse. Ele girava então o prato. Por ter a velocidade ali,
ele entrava em equilíbrio. Então ele tinha um ponto de equilíbrio. Então com isso, o prato, enquanto estava girando, ele tinha a tendência de ficar ali por sobre aquela vara e sem cair. Ao passo que quando a velocidade dele diminui, ele fica desequilibrado e tem tendência ao prato a cair. O problema é que essa pessoa fazia isso começando com 1 prato, 2 pratos, 3 pratos, mas em determinado momento da apresentação dela, ele estava ali sustentando, girando vários pratos, 10 pratos. Então, nós fizemos uma alusão a cada coisa que nós, como pessoas, temos que sustentar no dia a dia. Quando esse equilibrista de pratos estava vendo que um determinado prato tendia a parar de movimentar, ia cair, ele corria lá e fazia um giro no prato de novo, na varinha lá, para que ela vibrasse mais e o prato continuasse girando sem cair. Sim. Então nós fazemos isso em nossa vida. Muitas vezes nós temos ali as situações de escola, saúde, o eu interior, trabalho, família, e todas essas situações que são pequenos ou grandes, né, pilares em nossas vidas e que todos eles são importantes. Sim. Como se cada um deles fosse um prato que estivesse girando e quem faz esse prato girar somos nós. Quando a gente vem desenvolvendo-se quando criança, a gente começa a sustentar geralmente o prato escola, que é o que a gente ali fica, a gente está incumbido de fazer as tarefas, de ir na escola, então a gente vai equilibrando ali, tem que chegar no final do ano, tem que passar de ano, então essa evolução faz com que a gente aprenda a dominar esse prato. Só que aí daí a um tempo começam as tarefas de casa, começam outras coisas e aí a gente vai adicionando pratos e quando você vê, você está um verdadeiro equilibrista, sustentando várias situações. E muitas delas, quando elas começam a parar na sua vida, tem tendência do prato cair, é porque você não deu às vezes a devida atenção no tempo certo. Então, por exemplo, você tem lá uma avó que está doente e você tem lá uma participação na vida dela. Os seus pais querem que você tenha a participação, que tenha a convivência. E, por exemplo, você deixou de cuidar ali das horas de participação sua com sua avó. Então é um prato que tem tendência de cair ali a qualquer momento. Pode acontecer de você ficar bastante distante e seu pai chegar e te puxar a orelha porque você não deu a devida atenção. Então todas essas coisas fazem com que você pare de fazer alguma coisa e vá lá rodar um pouquinho aquele prato, que nesse exemplo seria a participação, a conversa com a sua avó. Sim. E assim também com outras coisas, estudar, tudo que nós fazemos que poderia representar um prato desses em equilíbrio. O grande detalhe, Vaninha, disso é que nós agora falando de desenvolvimento pessoal, o desenvolvimento pessoal está baseado em uma coisa que a gente quer muito, e a essa coisa nós chamamos de sucesso. Só que tem um detalhe, Vaninha, muito importante. Sucesso é diferente em cada fase que nós vivemos e também para cada pessoa. Obter o sucesso depende muito do que você está fazendo e de quais são as crenças, quais são as coisas que você tem dentro da sua cabeça que apontam. Então, quando eu falo eu quero obter sucesso, é muito subjetivo, porque apesar do sucesso ser uma palavra única, ela tem vários significados em várias pessoas diferentes. Então cada pessoa tem uma designação de sucesso diferente de acordo com o momento em que ela está vivendo. Sim. E dá pra gente ter um exemplo sobre esse diferente sucesso na vida de cada pessoa? Por exemplo, se eu vamos pegar aí de uma família, de um desenvolvimento de uma criança e depois chegar em adulto ali, quando ela vai tirar a carteira, por exemplo. Quando criança, sucesso para uma criança de 2 anos, por exemplo, é simplesmente mijar no periquinho. Então, os pais ensinam aos filhos que tem que fazer um xixizinho ali, põe o piniquinho, toda aquela situação, e, consequentemente, os filhos aprendem aquilo em algum momento. Nesse momento, para aquela criança, isso é o sucesso. Consequentemente, quando ele vai se desenvolvendo, vão surgindo outras situações em que vão fazendo com que a pessoa tenha que atingir outros objetivos. Então os objetivos vão variando de acordo com a vida. E numa idade maior, uma criança, por exemplo, ela tem que aprender a ler e a escrever. E aí o sucesso para ela
já vai ser conseguir ler um texto, por exemplo, escrever um texto também. Então, o sucesso que significava quando ela era bem pequena, 2 anos no exemplo, é diferente de quando ela tiver 7, 8 anos, que vai ser diferente quando ela tiver 14 anos, que sucesso para ela já vai ter amigos, já vai estar ali inserido em um grupo social diferente, que são as amizades da escola. Então, a cada fase de vida, sucesso vai significar coisas diferentes. Por exemplo, quando ela fizer 18 anos, eventualmente, sucesso para ela seja aprender a dirigir e tirar a sua carteira. Sim. Então, quando mais vai evoluindo a pessoa, diferentes objetivos fazem com que a palavra sucesso tome uma outra conotação. E isso é que vai fazendo com que muitas vezes as pessoas alcancem sucesso em uma fase e não necessariamente garante que ela alcance o sucesso em outra. Porque o próprio sucesso, ele tem uma designação diferente. Em certas fases, sucesso é ter dinheiro, em outras é somente ter saúde. Sim. Então, tudo isso na nossa vida faz com que a gente, que seja quase que subjetiva a palavra sucesso. Ela traz essa carga para nós, com que quando você está falando de sucesso, a outra pessoa entende sucesso da maneira dela. Sim. E às vezes vocês estão falando em linguagens diferentes, sucesso significando coisas diferentes para pessoas diferentes. Então, no caso, esse ter sucesso, né? Ele tem a ver com o eu conhecer o meu melhor eu? Tem, porque para a pessoa, todo mundo quer ter sucesso. Para a pessoa ter sucesso, ela tem primeiro ter uma vontade dentro dela de fazer alguma coisa e querer ter ali, vamos supor, como se fosse um aluno na escola, a gente faz essa comparação, ela quer ter sempre nota alta. Por exemplo, um aluno de escola, se ele pudesse escolher, ele só tiraria 10. Sim. E nós na vida também somos assim, Vaninha. Porque, por exemplo, imagina o disco lá, né? O prato que está sendo rodado lá, que a gente dá em alusão à família. Nenhum filho, se pudesse escolher, gostaria de ser nota 3, 4. Então ele quer ser nota 10. Ser um filho nota 10 significaria sucesso para aquela pessoa naquele momento. Então, consequentemente, quando a pessoa tem que se desenvolver para alcançar maiores notas, isso todo mundo quer. Porém, o sucesso, ele está embasado, debaixo do sucesso, tem ali a vontade de eu querer desenvolver, e tudo isso é equilibrado justamente no autoconhecimento. Porque tudo que eu acho que é importante para mim faz com que eu deseje subir mais o meu nível naquele quesito. Então, se no meu desenvolvimento como pessoa, no meu desenvolvimento pessoal, eu encontrei alguém que falasse para mim, mostrasse para mim os valores que tem no fato de eu ser um bom filho, automaticamente eu vou querer para mim mesmo uma nota maior, que representa o sucesso, nesse quesito. Então, eu vou querer sempre estar atento, será que eu estou sendo um bom filho? E será que eu estou sendo um bom aluno? E assim, todas as coisas. Só que cada situação dessas, Vaninha, ela adiciona um prato nessa metáfora aí de balanceamento dos pratos, de rodar os pratos. Daqui a pouco, a gente se vê com vários pratos e para ter sucesso, mantendo todos eles em equilíbrio, a pessoa tem que correr para sustentar uma situação e outra. É natural que na vida da pessoa, em determinados momentos, existam momentos mais acelerados. Por exemplo, quando um adolescente vai aí em caminho de um vestibular, ele está estudando ali mais ferrenhamente para poder passar. Hoje tem já recursos que fazem com o Enem, né? Sim, faz com que ele não tenha tanta pressão assim no vestibular em si. Mas sempre é importante a pessoa ter essa consciência de que tem momentos que você tem que largar outras coisas e cuidar especificamente daquilo. Só que tem pratos destes que são muito importantes que você não pode deixar cair. Por exemplo, o prato da saúde. Sim. Se você se descuidar, está estudando muito, 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 e
perder ali a sua saúde, ficar doente, como que você vai fazer uma prova? Como que você vai executar uma coisa que você deseja para que aquele nível seja mais alto? Então, é um prato muito importante que a pessoa coma bem, durma bem, se exercite de vez em quando, para que ela mantenha o nível de saúde dela e possa, sim, continuar zelando daqueles outros pratos aí, família, religião, Deus no caso, né? E todos os outros pratos que exigem dela com que ela fique correndo ali. Então, em tudo isso está embasado num pilar, e esse pilar é o autoconhecimento, porque aí a pessoa, ela não consegue sustentar tudo. Sim. Ninguém consegue ser 100% em tudo, tirar nota 10 em tudo. Ninguém consegue. Então é muito importante que você escolha quais são os pilares, e aí estão amarradas as crenças de valores, tudo isso amarrado no autoconhecimento. Então quanto mais você se conhecer, mais facilmente você vai lidar com esse equilibrista de pratos que tem dentro de cada um de nós. Sim. No caso que você está falando aí, né? Você está falando, então o autoconhecimento ele é a base para que eu possa saber fazer a escolha correta de que prato dá prioridade em determinado momento da minha vida, é isso? Exatamente. Quer dizer, eu tenho que escolher a melhor versão de mim mesmo para que eu consiga ser feliz sendo eu e dando conta das coisas que eu escolhi que são importantes para mim. Algumas dessas coisas são a própria natureza quem diz. Por exemplo, a sua família. Você nasceu numa família e aquela família dá certo ênfase de você cuidar bem dos relacionamentos familiares. Ou seja, para aquelas pessoas ali, sua família, te dá toda a base para que você tenha um nível familiar muito sólido. Dá importância. Mas tem pessoas, tem famílias que não criam esse ambiente. Mas cabe a você escolher se você deseja ou não desenvolver isso muito. Então, tem famílias que não ligam. Eu, por exemplo, quando criança, eu me lembro que eu morava em São Paulo e tinha uma família que tinham 3 ou 4 filhos e eles não tomavam café da manhã juntos. Eles não faziam nada, às vezes assim, estava lá um assistindo televisão, o outro vendo esporte, o outro vendo o jornal de ontem que não conseguiu ver, e aí ficava aquela coisa assim, e aí eu passava na casa dessa pessoa para poder ir para a escola, e achava muito desorganizado ali, porque estava todo mundo ali, mas não tinha um conjunto familiar, não. E para mim, na minha cabeça, os meus valores eram alinhados em que a família deveria estar junta. Então, nessa fase eu me lembro de eu fixando bastante, olha, o dia que eu tiver minha casa, meus filhos, eu vou ensiná-los de que eles têm que dar valor ao grupo familiar, para que realmente se solidifique uma família. Não significa dizer que aquela família vivia mal, elas viviam de uma maneira diferente da minha. Então, os meus valores não se alinhavam totalmente a esse quesito. E eu sentia isso que faltava nesse meu amigo. Sim. Porque às vezes ele falava coisas que, mesmo a gente tendo o mesmo nível de familiar, no sentido de abastecimento, nós éramos pobres, em outras palavras, sim, mas eu sentia que na minha família tinha um suprimento de coisas a mais do que na família dele. E eu não estou falando de comida, eu estou falando de calor humano, sim, de humanidade mesmo. Então ele sentia falta, mas nem eu nem ele naquela época sabíamos traduzir o que era que faltava. E essas lições, para mim, elas valeram muito, porque eu me lembro dos pensamentos que eu tive naquelas épocas e isso ajudou com que eu guiasse para assim, não, eu quero desenvolver uma família unida, respeitar o grupo familiar e todas essas coisas. Então, claro, todos os grupos familiares têm problemas, porque são pessoas. E quando você reúne um grupo de pessoas, sabendo que cada uma daquelas pessoas tem algum defeito, então vão haver divergências. Sim. O que você tem que entender é que as divergências não podem ser maiores do que a convivência que você tem com algum dos seus irmãos. Então é importante tentar sempre ter uma convivência. Eu conheço famílias de 5, 7 pessoas onde nenhum irmão conversa com o outro. Sim. Então, eu vejo isso como difícil, eu sei que é difícil. Houveram várias situações ao longo dos anos aí, e eu e meus familiares, tivemos que nos cuidar para justamente não deixar de falar um com o outro. Porque é mais importante do que os acontecimentos ali do momento, são sempre os relacionamentos com as pessoas. Então a gente sempre cuidou disso.
Nosso pai soube passar isso aí, esse respeito. Apesar de que tem sempre briga, sempre tem alguma coisa, mas tem um nível de respeito que nunca passa de certo X ali. E aí a nossa família, apesar dos pesares, é sempre unida. Então tem problemas como toda outra família, mas graças a Deus a gente consegue se localizar aí dentro de um conjunto razoável, eu diria. E você falando acerca disso, né? Não sei se vai fugir um pouquinho aqui do assunto, mas essa questão familiar hoje em dia está muito séria, porque esses valores familiares estão se perdendo. Exatamente. E quando eu vejo assim que a base de todo ser humano é a família. Quando se perde esses valores familiares, Perde a referência. Acontece o que está acontecendo no mundo hoje, com os jovens perdidos, jovens sem direção, não é? Perde a referência e aí você não tem onde balizar norte, né? o seu norte. Então é onde você perde a referência também de Deus, porque a família é o núcleo de Deus ali. Com certeza. Então acaba você se perdendo ali e ficando às vezes querendo suprir aquilo com outras coisas. E quando você vive muito nesse caminho, eu já vi isso acontecendo, é que lá na frente a pessoa descobre, puxa vida, eu sei o que me fez cair nesse problema de drogas, eventualmente de outros problemas, foi a falta da minha família e a falta de Deus na minha vida. Isso. Então esse conjunto ele tem que estar sempre presente, sempre à vista. Então é um dos pratos que você não pode se descuidar muito. Se você vê que esse prato está quase caindo, pare e dê uma atenção ali ao seu grupo familiar, ao seu irmão, à sua irmã, à sua mãe, ao seu pai, um carinho ali que seja possível, para que não passe de um certo momento e às vezes ali te custe muito caro emocionalmente falando, né, Maria? Sim. E isso reflete também até no lado profissional da pessoa. Não, na vida em tudo. Vida como um todo, né? E se a gente, por isso que é importante esse autoconhecimento, né? Porque para a gente conseguir dar a atenção certa, na prioridade certa, Exato. no momento certo, né? Porque esse conjunto, Vani, eu até coloquei a anotação aqui, isso gera uma cascata. Ela é uma cascata de acontecimentos. Porque, por exemplo, o que eu desejo é sempre ter sucesso, seja o que sucesso significar para mim naquele momento. Sim. Então, nesse momento que eu tinha 18 anos, sucesso para mim era querer dirigir. Então, se sucesso para mim significa aquilo, tem toda uma base que me sustentava em relação àquilo. Por exemplo, desde o momento em eu saber que a minha família tinha um carro para me andar, para mim aprender a dirigir e etc., nesse caminho, não tinha. Então eu tive que adiar o sonho de aprender a dirigir até eu comprar um carro meu, quase 30 anos. Sim. Então, 28 anos foi que eu aprendi a dirigir e tive o meu primeiro carro. Por quê? Porque eu cuidei de outras prioridades, mas isso não fez com que eu culpasse a minha família por nada. Sim. Então esse equilíbrio é importante você se embasar justamente naquilo que você acredita. Então, nessa cascata de autoconhecimento e de acontecimentos, melhor dizendo, tem toda uma hierarquia. Eu desejo ter sucesso. Sim. Logo abaixo ali tem um degrau dos desenvolvimentos pessoais que eu tive que ter para alcançar o sucesso. Então, por exemplo, se o sucesso para mim naquele momento era aprender a dirigir, eu tinha que ter um carro de alguma forma disponível para mim, porque não dá para aprender só a teoria. Sim. Eu tenho que ter alguma prática. E também tive que ter todo um conjunto de tempo e eventualmente dinheiro e cabeça com foco suficientemente tranquilo para que eu aprendesse a dirigir respeitando o pedestre que está na rua, respeitando as leis de trânsito, todo um conjunto que se desenhou para que eu aprendesse. Então, sucesso está aqui no topo da cascata de acontecimentos. Sim. Logo abaixo aqui está o desenvolvimento pessoal que eu tive que alcançar. Abaixo desse desenvolvimento pessoal, na próxima degrau abaixo, está lá o desejo que eu tive para alcançar aquilo. Porque pensa bem, se eu não tive desejo, se eu não tiver desejo para aprender a dirigir, eu não vou me desenvolver naquilo para alcançar o que eu acho que é sucesso naquele momento. Logo abaixo disso tem o autoconhecimento. Então, sustentando todo esse ponto de equilíbrio ali, eu tenho o autoconhecimento, que sustenta os meus desejos, que sustenta o meu desenvolvimento naquele quesito e faz com que eu alcance o sucesso. Então, quando eu chego em casa com a carteira e grito, sucesso! Todo mundo sabe o que está acontecendo, mas essa palavra sucesso naquele momento, ela é o que é sucesso para mim. Porém,
amanhã ou depois eu vou desejar outras coisas e vou ter outros tipos de encontro com a minha família e com as coisas que eu desejar. Então vai ser um outro relacionamento, digamos assim, para que eu possa evoluir naquele outro caminho. E assim não para nunca, Vaninha. Vamos supor que você deseja comprar uma casa, você tem que fazer um esforço maior, você tem que ter ali um tempo de organização maior para você, tanto se você for construir quanto comprar, mas você vai ter que ter toda uma inteligência para poder conviver com as pessoas, sabendo que é um objetivo grande, que não dá para você chegar num dia só. Sim. Então é importante você cadenciar, colocar todo aquilo, aquela estrutura ali entre você e o que você deseja, como uma escadinha, para você conseguir chegar lá no seu objetivo. Sim. Porque senão, o que acontece na prática é que a pessoa simplesmente, às vezes, por estar nervosa, querendo conseguir o que ela deseja, ela acaba espantando e não dando valor devido a todas as pessoas que estão ali à volta. Família, nesse caso. Sim, que alguém chega e faz uma piadinha, a pessoa não está com paciência. Então, esse traquejo, esse desenvolvimento pessoal está embasado no autoconhecimento. Quanto mais a pessoa entender quem ela é, mais ela vai ter noção de como ela vai ter que se desdobrar para alcançar aquele determinado sucesso, objetivo. Então acaba que essa cascata, né, que você acabou de falar, ela cabe em todas e qualquer situação que a gente for viver nas nossas vidas, né? Todas e qualquer situação. E tem um detalhe que eu gosto de chamar a atenção, Vaninha, para quando eu falei do desejo de ser nota 10. Sim. Porque pensa bem, se a pessoa não desejar esse passo, se ela não desejar o próximo passo, ela automaticamente não vai ter a vontade de fazer aquilo, ela não vai ter motivação. E aí é onde ela fica procurando motivação, às vezes num pai, às vezes numa mãe, num tio. Então ela tem que procurar a motivação dentro dela. O que daquele objetivo que alinha-se com o que ela tem dentro dela. Porque no fundo, ninguém pode aprender aquilo que acha que ela já sabe. Se eu acho que eu já sei dirigir, eu vou ir para a aula de direção meio que esnobando a pessoa que está me ensinando. Não, você está ensinando isso aí, eu já sei isso aí. E aí ela não ouve. Na verdade, ela ouve, mas não escuta. Nós temos um podcast falando sobre isso, sim, né? Verdade. Ela ouve, mas não escuta. Ela ouve fisicamente. O cara está lá sendo o instrutor dela e ela está ouvindo, mas não está escutando mentalmente. Consequentemente, amanhã ou depois ela pode ter um problema de bater o carro por causa de um detalhe que ela ouviu, mas não escutou. Então, não soube dar a devida atenção àquele quesito. Tudo isso está ligado aí nesse desenvolvimento pessoal, todo nesse conjunto. Sim, e agora, né, descendo um pouquinho mais, né, na nossa live aqui, a gente queria que você falasse um pouquinho dos exemplos, situações em relação a segredo para remover os obstáculos das nossas vidas. Bom, todo esse caminho que eu narrei, eles vão ter, claro, inúmeros obstáculos. E aí que mora o segredo. Eu tenho que aprender a ser um removedor de obstáculos. Lá no caso do prato, o obstáculo é justamente quando o prato está girando e ele vai ficando lento, e a gravidade começa a, digamos, puxá-lo. A tendência do prato que não está em movimento é cair. Então, quanto mais baixo for o movimento do prato, mais fácil ele cair. Quanto menos atenção, a gente traduz essa metáfora dessa forma, quanto menos atenção eu der àquele pilar, mais facilmente aquele pilar vai tender a cair. Então, se eu aprender a remover obstáculos, é um pouco de eu ir lá e otimizar o meu giro sobre aquilo. Vou dar um exemplo prático. Se eu tenho um filho e eu não posso estar com ele o dia inteiro, ninguém pode, quase sempre, você precisa aprender a dar tempo de valor para o seu filho. E esse tempo de valor é você sair com ele, tomar um sorvete, fazer as vontades dele e não só as suas. Porque muitos pais pegam os filhos para passear ou fazer alguma coisa, mas eles querem trazer os filhos para a perspectiva dele, que é adulto. Sim. Então, para o garoto, isso não é um tempo de valor. É importante. Então, para eu remover obstáculos, uma das coisas que eu tenho que fazer é não ser mais um obstáculo para a pessoa.
Vamos dar um outro exemplo para isso aí contextualizar. Vamos supor que eu chegue numa loja e vá fazer uma compra. Então aquela pessoa que está lá do outro lado do balcão, o atendente, ele vai te atender e vai resolver o seu problema. Só que determinadas pessoas que vão fazer compra acabam vendo na pessoa que está atendendo ela um outro problema. Então ele entrou na loja com um problema que seria, por exemplo, comprar um copo, uma caneta ou tirar qualquer informação para uma compra, e acaba que o vendedor torna-se um problema para ela, porque ele não cumprimenta, ele não consegue dar uma informação de qualidade naquele momento, ou vírgula, ele pode ficar insistindo também, que é pelo outro lado, né? Insistindo para uma compra que você naquele momento não deseja. Você está querendo comprar uma caneta e eu estou te oferecendo um copo, e insistindo que aquilo ali é uma promoção, que acaba amanhã e tal. Então, naquele momento, essa pessoa está sendo um problema a mais na sua vida. E nós, para que nós consigamos realizar os nossos desenvolvimentos e chegar aos nossos objetivos, nós temos que aprender a retirar os obstáculos que fazem com que eu chegue de um ponto A até um ponto B. Então, essa ligação ali, às vezes, se for um obstáculo muito grande, uma pedra muito grande, você desvia dela. E o grande perigo nosso, Vaninha, sabe qual é? É justamente tropeçar, que a gente tropeça na pedra pequena. Repara bem para você ver, você não tropeça numa pedra grandona. Verdade. Se você estiver indo num caminho e tem uma coisa muito grande na sua frente, a sua tendência é de desviar. Aprender a contornar aquilo de alguma forma. Porém, se for uma pedra pequena, às vezes ali aquela pedra pequena pode te tirar de cena, porque machuca seu pé. Eu tenho um exemplo prático disso. Sim. Eu queria estar aqui fazendo apresentações. E eu descobri em algum momento em que eu tinha dificuldade de falar para uma câmera. Eu conseguia falar para pessoas e tenho uma grande dificuldade até hoje em falar para uma câmera. Sim. Por quê? Porque quando eu estou falando com uma pessoa, eu tenho ali o olhar da pessoa, tem todo ali um conjunto corporal que me mostra se eu estou agradando ou não e tal. Agora, uma câmera, ela já é fria. Ela está ali me filmando e eu estou raciocinando o que será que ela está pensando. Que na verdade, como a câmera é um ser inanimado, ela não tem vida, na verdade eu tenho que enxergar uma outra pessoa dentro, como se fosse dentro da câmera, do Sim. outro lado. Só que até que você entenda isso, é muito difícil, dá um suador na gente. Então o que eu fiz? Era uma pedra grande isso para mim. Eu descobri que isso não era uma pedrinha onde eu me tropeçava assim, rapidamente. Não, era uma pedra grande para mim. Eu tive que parar e fui fazer um curso de teatro, onde eu me soltava mais, onde eu aprendi a não ser tão reto, porque eu tenho tendência de ser muito sério. E aí acaba que você, se der um erro de palavra, ou tiver que olhar alguma coisa, você se sente assim, mal de não estar dominando tudo aquilo. E às vezes um lapso de memória. Então o nervosismo faz com que eu fique tendencioso a estar branco. Sim. Então até por isso que eu tenho esse croquisinho para me guiar, para que eu não esqueça o que eu vou falar. Não está escrito tudo aqui, mas a ideia é essa. Então foi uma maneira que eu achei de adaptar-me e ir adiante, ou seja, remover obstáculos. Sim. Então nesse contexto de remoção de obstáculos, a gente precisa usar os artifícios que tem para conseguir então essa remoção ali, desde que seja honesto e bem claro as luzes, né? Com que você consiga remover os obstáculos. É uma fase de aprendizagem, porque se você não aprender isso, simplesmente você não consegue evoluir no caminho que você deseja, você não consegue o seu desenvolvimento pessoal adequado. Sim. Aqui nessa questão de remover obstáculos, você fala na questão de, né, uma pessoa procura você porque tem um problema, né? Aí Sim. você pode resolver ou não o problema dessa pessoa. Sim. Explica pra gente o que isso quer significar para ele. Então, quando você procura uma pessoa para ajudar você a resolver um problema, ela pode te ajudar, então cai aí num sim, um problema resolvido, que você construiu uma ponte ali. Porque pensa bem, se você me procurou para eu te ajudar em alguma coisa e eu conseguir te ajudar, pode ser que amanhã você precise novamente e eu consiga te ajudar, ampliando esse relacionamento.
Porém, se você começar a ver em mim que eu não estou receptivo a te auxiliar na construção, na resolução daquele problema, acaba que eu crio uma barreira aqui. Em vez de criar uma ponte, eu crio um muro. Consequentemente, se eu começar a criar um muro entre o nosso relacionamento, quando amanhã você tiver um problema e vier eventualmente me procurar, você já vai ter tendência de não procurar. Verdade. Por quê? Você fala, puxa, eu não vou ali não, porque o Ailton nunca que ele pode me ajudar, ele só fala coisas que estão fora, ou me joga para baixo, aquelas pessoas pessimistas, né? E acaba que ao invés de construir uma ponte, eu estou construindo muros. E se eu começar a construir muro aqui, construir muro com outra pessoa, no fundo, todos esses muros juntos vão me causar uma prisão. Porque pensa bem, eu estou construindo muro atrás de muro e daqui a pouco eu estou isolado de todas as pessoas. Você acaba ficando sozinho, né? Eu acabo ficando sozinho. E ficar sozinho não é desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal é você se desenvolver com as outras pessoas. E se você vê que você não pode ajudar a outra pessoa, o jeito melhor é você ser franco. Olha, nesse quesito que você está me pedindo aí de ensinar você a mexer num determinado programa, eu não posso, porque eu não tenho esse conhecimento que você precisa. Talvez seja bom você fazer um curso com um profissional, ou eu até tenho esse conhecimento, mas eu não tenho tempo para te auxiliar. Então você não fique chateado comigo, mas eu não posso te auxiliar. Ou seja, ao passo que eu falei aquilo e te indiquei de repente um profissional, uma pessoa ou um curso para você fazer, eu consegui construir a ponte não em mim, mas de mim para uma outra pessoa e continuei com o relacionamento com você. Então, esse desvio, ele pode acontecer de vez em quando e não é prejudicial ao relacionamento. Então, no sim ou no não, é sempre importante a pessoa saber como ela pode dizer não. Porque muitas vezes você vai pedir ajuda para a pessoa e além de a pessoa não te ajudar, ela ainda te atrapalha. Acontece muito. Ela ainda te atrapalha. Nessa época de Covid mesmo, teve uma situação onde uma pessoa foi comentar com a outra e aí acabou aquela outra levando a pessoa estava com suspeita de que talvez tivesse, ela estava gripada e talvez ela tivesse o Covid. Sim. E hoje em dia está todo mundo com medo dessa doença, né? Porque infelizmente está matando bastante, é uma epidemia e tal. O que aconteceu? Essa pessoa que ouviu levou aí para várias outras pessoas e todo mundo ficou receoso e acabou se afastando, acabou ali não tendo aquele relacionamento naquela semana que deveria, como deveria ser, justamente porque alguém comentou ali de que talvez ela tivesse. Então, além de não ajudar, porque nesse caso ela não tinha o que fazer, mas ela ainda conseguiu atrapalhar na situação. Acaba virando um disse-me-disse, né? Um disse-me-disse, isso é tão prejudicial ao ser humano, né? É uma fofoca, e a fofoca, ela existe desde o início dos tempos. Então a gente tem que aprender a lidar melhor com isso, para poder conviver melhor e conseguir ter aí o desenvolvimento que a gente precisa para poder estar no mercado de trabalho, estar no nosso dia a dia, estar com as pessoas que a gente ama e conseguir fazer com que esse prato nosso aí não caia, né, Vaninha? Porque a ideia não é, você não pode viver rodando um único prato. Sim, você não pode viver, por exemplo, só para o trabalho, só para o seu marido, só para o seu filho, só para cultura, só para estudo. Você não pode viver só para uma coisa. Nós temos que viver para várias outras coisas. E então a gente precisa aprender a dar uma fatia de nossa atenção para cada coisa de maneira mais eficaz possível, cortando ali as partes que não interessam tanto e sendo mais práticas, né? E acaba que para conseguir dar essa atenção a gente tem que ter um certo equilíbrio, né? Emocional. Tudo está baseado nesse equilíbrio. Sem ele a gente não faz nada, né? Sem ele você não faz nada, porque todas as vezes que você desequilibra-se, é importante você recuperar o equilíbrio rápido. Vamos dar um exemplo. Outro dia eu estava fazendo um quadro branco ali, e eu inventei de fazer um quadro branco onde a pessoa com a caneta dessas tinteiro conseguisse escrever. Ao invés de comprar, que estava muito caro, eu falei, não, eu vou conseguir. Só que eu não tinha conhecimento técnico suficiente para isso. Sim. Então o que aconteceu? Eu fui lá e comprei a tinta que eu achava que dava e pintei o quadro. Além de eu gastar
depois eu descobri que eu tinha errado, não era aquele tipo de tinta. Nossa. Então, quando eu voltei no vendedor uma segunda vez, ele me auxiliou. Não é esse tipo de tinta, olha, eu aqui eu não tenho esse tipo de tinta. Então, essa pessoa me ajudou não sendo mais um problema. Sim. Ao passo que quando eu fui numa outra loja, essa pessoa não tinha nem noção de qual tipo de tinta servia para aquilo. E ela vendia tintas, então ela começou a dar tanta opinião errada, que eu vi que eu estava mais evoluído que ela naquele assunto. Então, esse bom senso, você já imaginou se eu tivesse chegado lá e por causa que eu tive problema, eu gastei bastante para resolver isso e não consegui resolver. Inclusive, isso é uma coisa que eu não consegui resolver até hoje, eu não consegui a tinta. Eu comprei 5 tipos de tintas diferentes e até agora eu não cheguei na que eu queria. Então eu parei esse projeto. Sim. E aí que está o tal do bom senso, saber conviver. Então eu fui de 3, 4 lojas, cada uma me atendeu de um jeito, mas resolver o problema eu não consegui. Sim. Agora eu vou ver se eu resolvo pela internet. Mas onde que eu quero mostrar é que quando eu cheguei para conversar com essas pessoas, você já imaginou se eu tivesse muito bravo? Elas não têm culpa de eu não ter conseguido resolver aquele problema. Sim. Porque nenhuma delas me garantiu, esse tipo de tinta. Elas não tinham esse conhecimento, Tinha porque certeza, né? é uma coisa específica. Sim. Elas supunham tanto quanto eu supunham. As suposições delas eram melhores que as minhas inicialmente. Mas hoje eu estou escolado em pintar ou não pintar, na verdade, quadro branco. Porque o meu quadro está com várias camadas de tinta e eu já resolvi que eu vou fazer uma outra coisa com ele. Um outro tipo de acabamento para que eu consiga chegar nesse nível. Mas isso fica como fundo, como metáfora, justamente porque naquele quesito, talvez eu não tenha conseguido sucesso em conseguir chegar ao quadro branco que eu queria. Mas eu consegui me relacionar com as pessoas sem brigar, construindo pontes, e todas aquelas pessoas, mesmo eu não tendo resolvido o meu problema, ficaram mais próximas com pontes maiores entre nós. Por quê? Porque houve uma conversa sadia, olha, o que eu preciso é isso, isso e isso, e a pessoa também se posicionou, então, eu não sei, mas eu acredito que essa resolva, ou aquela, pode fazer assim, pode fazer assim, quer dizer, a conversa fluiu. Uma troca, né? E isso foi muito maduro, ao passo que se você chegar e apertar a pessoa, ou chegar com burreza, você, além de não construir pontos, você quebra tudo. Cria muros. Cria muros. E aí, você no caso, não teria conseguido, nesse caso, um quadro branco, que era o meu desejo, e ainda teria perdido a amizade de 3, 4 vendedores que foram gentis comigo, mesmo sem saber aquilo. Sim. Então, esse bom senso acabou acontecendo e foi legal, foi uma experiência legal. Mas muito disso é pela maneira como eu me posicionei. Eu cheguei e expliquei. Preciso disso, 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 e eu já estou nessa fase assim, assado. Já testei isso e testei aquilo. No segundo em diante eu já falei. E aí acaba que aquela pessoa se posicionou mais diretamente, assim, mais amiga minha. Sim. Ela parou o que estava fazendo, veio, me deu uma atenção especial. Nesse caso eu não sei o que fazer. Mas vamos dar uma olhada aqui se o vendedor, se o fabricante não tem ali uma tinta especial para isso. Aí consultou lá, né? Não tem. Olha, não sei que onde eu posso te ajudar, eu tenho essa, tenho aquela. E aí a gente experimentou juntos. Então, foi legal de qualquer forma. Então a experiência que salva disso é positiva. Sim. E você fala, né, de aproveitar que você está falando de compras, né, consumidor, vendedor. Aqui você fala que o comportamento do consumidor é um processo contínuo. Exatamente. Porque quando a gente está falando de pessoas e de sucesso, Vaninha, naturalmente cai o relacionamento comercial em algum momento da sua vida. Sim. Ou seja, todas as pessoas compram, todas as pessoas vendem em algum momento. Exato. Talvez nesse momento você não seja dono de loja, não esteja ali naquela situação específica, porém você sempre tem aquele contato com algum tipo de venda ou algum tipo de compra. Quanto mais bom senso você tiver e o vendedor do outro lado também tiver, ou no caso do comprador eventualmente, melhor vai ser esse relacionamento. Porque eu até pus aqui a frase do Sinek, Simon Sinek. Ele diz que 100% das pessoas, dos clientes, na verdade, são pessoas. Então, antes de você ser cliente, você é uma pessoa. 100% dos empregados, no caso de você ser patrão, também são pessoas. 100% delas.
Então, você tem que entender de pessoas. E se você não entende de pessoas, você acaba não entendendo de negócio. Verdade. Então é interessante essa frase, porque ela resume justamente aquele pilar de que, não, eu sou dono de loja, não quero entender de pessoas. Está errado esse raciocínio. Todo mundo precisa entender de pessoas, porque em qualquer fase, Vaninha, indiferentemente de ser trocado dinheiro, mas você precisa vender e comprar das pessoas. Verdade. Vender uma ideia, vender um projeto, vender um trabalho, no sentido assim de você convive com, por exemplo, você é professora e você tem um projeto que você fez ali. Então você precisa vender esse projeto para os outros professores, para o diretor e depois para os alunos, quando eles fizerem, para os pais. Então a ideia talvez não seja assim no sentido de vender, no sentido de dinheiro, mas no sentido de valor. Sempre. Sim. Sempre você precisa aprender a mostrar os valores das coisas, e isso tem um momento que isso é chamado de sucesso. Você foi lá numa reunião, apresentou para todo um conjunto de professores ali um projeto que você tinha de uma cantina nova, ou de uma sala de professores nova, ou de um livro novo que você queria que fosse lido na escola, inserir ali no contexto ali, foi uma ideia sua e que você teve que, de uma certa forma, vender a ideia. Sim. Então todos nós somos, ao pé da letra, nesse contexto, comerciantes. A gente precisa aprender a vender ideias. Então, quando você está assim, a primeira premissa é, as pessoas, não só quando são clientes, mas todas são pessoas. Primeiro, eu tenho que entender de pessoas. E aí sim, eu posso me dar ao prazer e ao luxo de procurar uma pessoa para poder tentar vender para ela uma ideia ou eventualmente comprar alguma coisa de alguém. É muito mais fácil esse relacionamento. Porque no fundo, Vaninha, o comportamento do consumidor, ele é um processo contínuo, justamente porque a coisa não acaba ali. O relacionamento não acaba ali quando você vai comprar lá uma tinta e a pessoa te entrega aquela tinta e tchau, pronto. Tem ali um pós-venda, tem ali uma compra futura, tem todo um relacionamento ali que envolve esse relacionamento. E tudo isso está no pessoal, está no campo pessoal, totalmente no pessoal. Quantas vezes, Vaninha, você não deixou para ir numa loja num horário que você específico, porque você sabia que um determinado vendedor iria te atender melhor? Sim, acontece muito isso mesmo. Então, isso é porque os relacionamentos são muito mais pessoais do que comerciais. Primeiro ele é pessoal, depois, se der, ele é comercial. Até porque se você for e não for bem atendida, às vezes você vai na loja vizinha e paga o dobro só porque você não quer ter contato com aquela loja. Já aconteceu de eu ver pessoas aí pagando muito mais caro simplesmente por implicância ali de não, naquela loja não compro. É verdade, isso acontece mesmo. A conversa está boa, mas esse vídeo está ficando longo demais. Então vamos partir em 2. Esta é a parte 1. Já temos na nossa página do Facebook ou no nosso canal do YouTube a parte 2 com esse mesmo tema. Então localize e assista. E também participe conosco. Mande um e-mail para eu@manualdigente.com que teremos o maior prazer em responder. Te garanto que você vai gostar também desse conteúdo. Te vejo lá na parte 2. Abraço.